Ariel, qual que foi o primeiro show que você falou, caralho, é isso mesmo que eu quero e vamos seguir, você lembra? Da banda? Da banda. Então, foi aquele famoso que o Kid Vinil levou, né? O Kid Vinil era próximo da gente desde 76, 77. Ele não era o Kid Vinil ainda, era Antônio Carlos, né? E ele ia na Vila Carolina, tanto buscar disco como levar. Então tinha uma troca. Para fazer o programa de rádio dele, ele ia pegar muita informação, porque a gente tinha os discos já. Sim. A gente, na Vila Carolina, modéstia à parte, a gente fazia truque, roubava no Museu do Disco, e conseguia os discos. E assim, não só conseguia, como pegava informação. Também ia nas lojas de disco e ficava trocando ideia com os donos da loja, que geralmente ia lá fora, buscavam disco, trazia, aí falava o que estava acontecendo, o que não estava. Ó, esse disco você vai gostar, porque... Né? O primeiro do Ramones eu comprei... pela capa, porque você não podia escutar. Ele era lacrado. Só quando você comprasse você podia escutar. Então eu não sabia que era Ramones, a sonoridade, não sabia nada. Aí eu falei, pô, esses caras são iguais a gente, cara. Né? E, porra, eu comprei o disco. Então, o primeiro show, ele morava no Jardim Colorado, na Zona Leste. E tinha uma padaria lá, sei lá o que era, que tinha um estacionamento embaixo, assim, que estava tudo destruído. Isso tá, acho que no Butinada, né? Tá. Aí ele passou na Vila Carolina, pegou nossos equipamentos, porque a gente já tinha. O Clemente já tinha amplificador de guitarra, de baixo, o Calegari já tinha amplificador de guitarra, o Charles tinha a bateria Pinguim dele lá, sabe? E a gente levava, para onde que a gente ia, a gente levava. E ele pegou no fusquinha dele e levou pra lá. Pô, uma fuqueta, que demais, meu. E a gente foi lá tocar junto com a banda AI-5. Sim. Que são as duas pioneiras, né, na época. Né? A Resto de Nada e AI-5. E aí a gente pegava um pouco do equipamento deles, do nosso e tal, porque sozinho ninguém fazia nada. Né? Então a gente começou a se juntar para fazer o show. E esse foi o primeiro. Aí depois teve um na Vila Mazei, teve um no Construção, que inclusive tem um trechinho no disco do Resto de Nada, tem um trechinho desse show no Construção, de 79, sabe? A gente foi num programa chamado Olimpop. Olimpop. Que era na TV Tupi. Onde que era MTV ali? Na Afonso Bovério. Sei. Não, sei sim, onde que era MTV, tá? Calma, gente. Então, e era a TV Tupi. Em 1980 tinha um programa chamado Olimpop, Olimpíadas da Música Popular. E o Simonal, que era um dos jurados, e tá no disco também. Porra, que tem demais. Um trechinho disso daí no disco, né? Um áudio dele e tal. E a gente passou para a segunda fase, aí a Tupi pegou fogo, né? E sumiu com as coisas da gente. Não conseguimos resgatar. E depois o Gastão foi lá e pegou do Cólera. Mas o Cólera não foi ao ar. Então acho que estava em outro lugar e não pegou fogo lá, né? Então, mas isso... Porra, que demais, aí, cara. quando eu subi no palco, cara, a primeira vez assim, não era nem palco, era no chão, né, cara? Então eu falei, é isso que eu quero, velho. Eu posso me expressar, tem um monte de iguais, assim, que pensam a mesma coisa, que sofrem as mesmas coisas que eu, e eu tô num ambiente bom pra caralho, sabe? Com todo mundo que pensa junto, pensa igual, gosta das mesmas coisas, sabe? E a gente tá em uma comunhão. E é isso que eu quero. E não parei mais, né? Porra, cara? Que demais. Desde 78 até agora. Ô, Ariel, e o punk mesmo, além das letras... críticas, né, ao sistema, tudo, veio mesmo também para quebrar aqueles solos de 10 minutos de um, sei lá, Pink Floyd, né? Você fala, porra, não aguento que mais. Chato pra caralho. Não dava mais pra dançar. Era uma coisa psicodélica, como né? Você que dança vinha, Pink Floyd? Como você dança Yes, cara? Não, você tem que estar muito louco pra curtir, né? Ou ouvir no som sozinho, a gente ia nos salões de rock, os caras deitados no chão. Os cabeludos lá tudo deitados no chão, curtindo, a gente já chegava, chutava todo mundo. A gente quer dançar, pô. Porque a gente vinha dos bailinhos, né? De 13 anos, 12 anos, tá? Vinha dos bailinhos, né? Tocava B.D. Thomas, né? Caraca. Tocava essas coisas, assim, a gente dançava, né? Elton John, né, pá. Aí depois a gente queria dançar também, e não tinha mais. Como que você vai dançar Pink Floyd? Não dá, né? E Emerson Lake and Palmer, solos lá de um lado inteiro do disco. Porra, não dá, né, cara? Caraca, e aí o punk veio pra quebrar isso. A hora que a gente escutou os primeiros, né, Sex Pistols, porra, que eu falo, caralho, velho.
sabe? The Clash, com aquela energia. The Clash é bom demais. Ramones, quando eu escutei, eu comprei o disco em 77. Eu era office boy, juntei uma grana, fui lá na Wop Bop, ainda, que era a primeira loja de disco da galeria. Deixou o salário do mês lá. E comprei. Sabe? A hora que eu escutei, porque a gente já estava acostumado a escutar sons bons, Hawkwind, Pink Fairies, sabe? Dusty, Cactus, Blue Oyster Cult, grandes nomes assim, né? Que os caras tocavam muito, mas era diferente desses outros que solavam, tal, né? Que não dizia nada. Esses diziam pra gente. Mas a gente era acostumado a coisas boas, coisas finas, os caras sabiam tocar. Aí eu escutei o Ramones. Eu falei, pô, eles reduziram a tudo que interessa, a tudo que a gente queria ouvir e fazer, né? Agora eu quero cheirar cola, ei, garotinho, eu quero ser seu namorado. É divertido, sabe? né? Porra, cara. E a gente começou a se interessar por isso, né, cara? Aí vieram dezenas de bandas, Dummy, The Boys, puta, banda pra caralho, né? Stranglers, que já é diferente. E as sonoridades eram diferentes. Né? Tinha uns que eram mais elaborados, outros que eram mais toscos, né? Mas assim, tudo num contexto, né, cara? E falando coisas interessantes também, né? Sabe? O The Clash mesmo eu acho um som mais elaborado. Tem uma mistura ali, tem um skazinho, né? Um ska meio junto ali no The Clash eu considero o primeiro, né? Eu gosto demais. Depois meio... É o punk mais completão, que você acha assim? O quê? O The Clash? Não, aí depois do primeiro já não aí já não é tão... fugi um pouco. Por causa da influência do Don Letts também, né? Sim. Do reggae e tal, lá que veio, já incorporou. Aí o Don Letts veio fazer uma palestra aqui uma vez, que o Gastão era o intermediador ali e tal, né? E era a tradução simultânea. Tá? Aí ele começou a falar isso, porque as bandas que foram pro reggae se deram bem, aí foram e tal, depois o resto virou hardcore, aí, coisa. Eu falei, opa, peraí, cara, eu levantei. Sabe? Eu falei, isso daí é minha influência, cara. O que você está falando aí, de que veio depois hardcore, veio uma outra coisa que não foi pro reggae. Eu sou esse cara que escuta isso, tal. Você está me ofendendo, cara. Sabe? Tá? Aí ele ficou assim, tal. Aí o Gastão já pôs um pano, tal. Eu até saí da sala, sabe? Briguei com ele lá, com o Don Letts. Ficou putaço. Ele ficou putaço. Eu falei, o que se dá bem, cara? Como assim se dá bem? Foram ganhar grana, é isso? Sabe? É isso que você está falando? Viraram cara? mainstream, né? Se deu bem, eles se deram Deu a bem. entender isso. Entendeu? Eu falei, não, ninguém entrou nessa para se dar bem, cara. Sabe? É muito... Era outra coisa, né, cara? Era outra coisa.